mas peguem o folheto litúrgico de vocês e vejam essa primeira página. Vocês veem aí essa figura de Moisés. Esse ícone tem nos acompanhado em nossa série em Deuteronômio. Primeira página, capa. E aí você acompanha essa figura representando Moisés com as tábuas da lei quebradas, porque a lei foi quebrada. E você acompanha esse quarto de círculo, entre os olhos, o coração e a lei. E é um círculo porque nós temos que voltar à lei do Senhor, meditar, guardá-la em nosso coração, trazê-la à nossa memória. Mas nessa lei quebrada nós vemos florescimento. Florescimento de vida. Florescimento de um Deus que conduz o seu povo, mesmo com a lei quebrada. E essa figura, ela representa para nós esse movimento que nós encontramos na nossa própria vida. Nós precisamos de voltar todos os domingos, todas as manhãs, todos os dias, à lei do Senhor. E tantas vezes nós encontramos essa lei quebrada, quebrada diante de nós, quebrada por nós. Mas nessa repetição e nessa volta, o Senhor revela a sua misericórdia. O Senhor nos sustenta. O Senhor faz brotar vida, mesmo diante de nós que quebramos a lei. Essa figura que tem nos acompanhado nessa série de Deuteronômio é uma lembrança disso. Nós olhamos para a lei, trazemos ela ao nosso coração e fazemos essa repetição todos os dias. E nós faremos essa repetição uma vez mais hoje, de manhã. Porque hoje é um domingo especial. Especial porque vamos encerrar a nossa série em Deuteronômio. Nós vamos hoje meditar no último capítulo desse livro, que nós temos meditado dia após dia. Afinal de contas, nessa série nós tivemos devocionais diários, que a igreja pôde acompanhar. E todos os dias temos porções das Escrituras a serem memorizadas e lidas, trazidas ao nosso coração, e aos domingos nós temos nos encontrado para ouvir um sermão pregado em cada uma dessas passagens chaves nesse livro de Deuteronômio. E durante a nossa jornada nesse livro, nós vimos como Deus, de várias maneiras, está formando e preparando um povo para Ele. E assim, esse povo está sendo conduzido ao recebimento de uma promessa. Qual é essa promessa? A terra. Um povo rebelde recebe a graça da aliança. É o que vemos nesse livro. A graça da aliança com as suas promessas. A graça da aliança com os seus alertas. A graça da aliança com a direção que aquele povo deve seguir. Mas veja. Deuteronômio não termina com o povo dentro da terra. Deuteronômio termina com o povo diante da terra, prestes a entrar na terra. Assim, esse livro ele não é simplesmente uma história antiga. Esse livro é a nossa história. Nós lemos esse livro como quem reconhece a própria rebeldia, como quem reconhece a própria necessidade de transformação, como quem reconhece a graça recebida por nós, vinda de Deus, como quem reconhece que nós estamos diante de uma promessa, olhando adiante de nós aquilo que almejamos e desejamos,
receber. Esse livro fala da nossa história, das nossas fraquezas, e nos conduz ao recebimento daquilo que não fizemos nada para merecer. É com isso em mente que nessa manhã nós vamos encerrar essa série prestando atenção naquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 34. Portanto, se você tem aí a sua Bíblia aberta em Deuteronômio 34, preste atenção nisso que o Senhor tem para falar aos nossos corações, diante desse texto que ele inspirou. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao alto do Monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. E o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometia a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo que daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Eu quero interromper a leitura aqui e eu quero pedir a você que leia o verso 10, o versículo 10, novamente comigo, em alta voz. Vamos juntos. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Meus irmãos, nós estamos aqui porque precisamos ouvir a voz de Deus nessa manhã. Precisamos que Ele fale aos nossos corações. Por isso, feche seus olhos e peça a Ele que fale com você. Peça a Ele que a palavra seja ministrada à sua vida. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo nossa fraqueza, nossa necessidade, a quebra da lei que tantas vezes cometemos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, nessa manhã, olha para a Tua igreja com graça e misericórdia, como o Senhor tem olhado todos os dias. Mas nessa manhã, nos visita com a verdade do Senhor que transforma a nossa alma, que nos fortalece, que corrige os nossos passos,
que transforma, Deus, nosso luto em alegria. Pai, eu peço ao Senhor que use a minha vida com graça e poder para ministrar o Teu Evangelho. Que os homens se esqueçam do meu nome, mas que eles se lembrem da Tua palavra. Isso é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que me impressionou não foi necessariamente a terra, mas toda a escuridão em volta dela. A terra era apenas esse bote salva-vidas flutuando imperturbavelmente no universo. Essas foram as palavras de Christina Koch, uma das astronautas que recentemente foi enviada na missão Artemis II. Missão que levou o homem o mais distante da Terra que qualquer homem jamais esteve. E é interessante que naquele momento, diante daquela visão, através daquela pequena janela, ao olhar para a Terra, essa astronauta tenha percebido a Terra como salvação e vida, em meio a uma grande ameaça de escuridão. No entanto, nós não precisamos ir ao espaço para nós entendermos os símbolos e significados que são comunicados através deste episódio. O homem olha para a Terra assim, desde muito tempo. Já fazem muitos séculos. Quando Portugal e Espanha se lançaram contra um mar desconhecido na época das grandes navegações, entrar naquelas caravelas, entrar naquelas embarcações era uma decisão sem volta. Era uma decisão rumo ao completo desconhecido, eles não sabiam o que encontrariam, eles não sabiam o que passariam, eles não sabiam nem quanto tempo a jornada poderia durar. Os meses que viriam guardavam um grande mistério e ameaças imprevisíveis para aqueles que embarcassem. E naquele tempo, Dom Manuel I, rei de Portugal, deu uma missão a um homem chamado Vasco da Gama. Vasco da Gama deveria chegar às Índias, e para isso ele o faria contornando a África. E assim ele entrou naquela embarcação e chegou ao seu destino. Mas depois de chegar, ele precisa voltar. E a volta não foi tão simples quanto a ida. E eu compartilho com vocês um relato sobre essa viagem concernente ao dia 2 de janeiro de 1499. Escute. Devido às frequentes calmarias e aos ventos contrários, levamos 3 meses menos 3 dias para atravessar este golfo. E todos os nossos homens voltaram a sofrer das gengivas, que cresciam sobre os dentes, de modo que já não conseguiam comer. Suas pernas também inchavam, assim como outras partes do corpo. E esses inchaços se espalhavam até que o enfermo morria sem apresentar sintomas de qualquer outra doença. 30 de nossos homens morreram dessa maneira, o mesmo número já havia morrido anteriormente. E em cada embarcação estavam apenas 7 ou 8 homens capazes de conduzi-la, e mesmo estes não estavam tão bem quanto deveriam. Asseguro-vos que se tal situação tivesse persistido por mais 2 semanas, já não haveria homem algum capaz de conduzir os barcos.
Havíamos chegado a tal extremo que todos os vínculos da disciplina haviam se desfeito. Mas aprouve a Deus, em sua misericórdia, enviar-nos um vento que no espaço de 6 dias nos levou até onde pudemos avistar terra. E com isso nos alegramos tanto, como se a terra que víamos fosse Portugal, pois com a ajuda de Deus esperávamos ali recuperar a saúde. Após flertarem com a morte por meses, serem enfraquecidos pelo escorbuto, estarem cercados de água por todos os lados, lutando contra a falta do vento e a resistência dele, aqueles homens avistam terra. Qual terra? A Somália, na costa leste da África. Se você não é bom de geografia, eu te ajudo, isso é muito longe de Portugal. Mas ainda assim, estes homens vão dizer que se sentem como? Como se tivessem avistado Portugal. Como se tivessem chegado em casa. O grito de terra à vista é muito diferente do que você ouve quando você, do seu conforto, escuta do seu GPS e você chegou ao seu destino. O grito de terra à vista é muito mais importante do que isso. Representa a promessa de salvação. E, irmãos, todos nós carregamos dentro do nosso coração este anseio pela terra. Esse desejo de chegar à terra. Esse desejo de chegar em casa. No fundo, nós sabemos que por melhor que a sua vida seja, ou mais confortável que ela pareça, ainda assim, existe sobre nós nessa vida uma ameaça que não nos deixa. Existe sobre nós nessa vida um cansaço para o qual nós não encontramos fim. E essa ameaça e esse cansaço não nos deixam errar ao dizer que essa terra não é o nosso lugar, não é a nossa terra, não é a nossa casa, não é o lugar no qual nós vamos descansar. E é com um grito de terra à vista que Deuteronômio termina. Mas essa mesma passagem, com essa terra à vista, nós também percebemos a verdade que nem toda terra é casa. E assim, ao avistar as terras desse texto, nós vamos aprender 3 verdades sobre a nossa jornada até o nosso descanso. Para nós aprendermos essas verdades, nós vamos olhar para cada uma das terras que estão à vista nessa passagem. E a primeira terra à vista, entre os versículos 1 e 4, é a terra de Canaã. Canaã à vista. Após a libertação do povo do Egito, depois de longos anos em que Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto, a maneira que esse texto começa, apontando para Moisés, pinta essa cena com um drama que nós não podemos deixar passar desapercebido diante dos nossos olhos. Quando nós lemos assim: então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo. O alto do monte foi um lugar onde Moisés muitas vezes esteve. O alto do monte é o lugar onde Moisés muitas vezes encontrou o Senhor. Do alto do monte
é o lugar que Moisés muitas vezes desceu para falar ao povo, para trazer ao povo instruções. Mas dessa vez, Moisés não desceu. Nós estamos diante do último monte que Moisés subiu para se encontrar com o Senhor. Agora há algo diferente. Moisés sobe, se encontra com Deus, mas o povo nunca mais o verá. A jornada de Moisés chega ao fim. Mas o que acontece no alto desse monte? Naquele cume, Deus vai mostrar a Moisés toda a terra prometida. Você vê nesses versículos iniciais que lemos uma grande descrição de terras. E essa descrição nada mais é do que um convite a nós observarmos aquilo que Moisés estava olhando do cume daquele monte onde ele estava. Por anos, a terra foi uma promessa crida em um futuro distante, mas agora ela é uma promessa vista daquele rio que divide o futuro do passado. Moisés está no alto do monte, mas ele não atravessou o Jordão. Ele não passou pelo Jordão. Ele está avistando a terra do outro lado. E depois de toda essa jornada, com essa terra prometida em mente como destino, ele está ali, e ela está diante dos seus olhos, mas ele não a pode tocar, não a pode alcançar. Há nessa visão de Moisés um grande alívio e convicção. Porque quantas vezes a lei foi quebrada até aqui? Quantas vezes o povo foi incrédulo até aqui? Quantas vezes o povo foi disciplinado até aqui? Mas a promessa se materializa apesar das falhas no deserto, apesar da rebeldia do povo, apesar da infidelidade do povo. Por quê? Como pode? O versículo 4 explica. Quando diz, Deus diz, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que daria a descendência deles. Como pode, depois de uma jornada de tanta desobediência, uma jornada de tantos joelhos vacilantes, uma jornada de situações tão difíceis que pressionavam o seu líder Moisés e o povo, como pode eles terem chegado até aqui? A resposta vem de Deus. A resposta é: eu prometi. Eu prometi. Deus cumpre a sua promessa. Por quê? Porque Ele fez a promessa. Deus cumpre a promessa porque Ele não apenas criou a terra, mas nessa jornada e condução Ele está formando o povo para a terra. O povo para si. Mas há algo nessa passagem que nós não podemos deixar de notar. Onde Moisés está? Moisés está no lado oposto da terra. Mas não é apenas da terra. Há uma característica, um detalhe que nos faz lembrar de algo importante aí. Moisés está no lado oposto a Jericó. Ele está do outro lado do Jordão, no lado oposto a Jericó. E ali em Jericó seria travada a primeira batalha de Israel. Seria feita a primeira conquista depois que o povo atravessasse o Jordão. Mas Moisés não desceria daquele monte. Moisés não atravessaria aquele rio. Moisés não lutaria aquela batalha. Moisés não conquistaria Jericó.
Moisés não desfrutaria daquela terra. Mas e o povo? E o povo? O povo, sim. O povo, sim. Sabe por quê? Porque o plano de Deus é maior do que Moisés. E nós precisamos aprender essa importante verdade ao avistarmos Canaã. O plano de Deus é maior do que Moisés. Moisés foi um grande líder. Moisés foi um grande profeta. Moisés foi um grande governante. Mas o plano de Deus é maior do que ele. E a promessa de Deus não depende dele. Moisés passa. Mas o Senhor está mostrando a Moisés que as suas palavras, que as suas promessas não passarão. Aquele rio será atravessado, aquela terra será conquistada, e Deus é quem estará a conduzir o seu povo, mesmo quando Moisés não estiver mais por perto. Irmão, deixa eu te avisar. Se o plano de Deus é maior do que Moisés, deixe-me te dizer, o plano de Deus é maior do que Paulo. O plano de Deus é maior do que João. O plano de Deus é maior do que Agostinho. O plano de Deus é maior do que Calvino. O plano de Deus é maior do que a Ibage. O plano de Deus é maior do que eu. O plano de Deus é maior do que você. O plano de Deus é maior do que nós. Só existe um cujos planos de Deus não são maiores do que Ele. Jesus. Porque Ele é o plano de Deus. Moisés passará, mas a palavra do Senhor permanece. Todos os outros passaram. Todos os outros passarão. Mas a promessa de Deus permanece. E Ele a cumprirá da maneira como Ele quer. Mas às vezes nós achamos que Deus depende de nós para realizar o seu plano. Nós confundimos a nossa responsabilidade e os nossos privilégios enquanto participantes do plano de Deus com Deus depender de nós. Já pensou se Moisés dissesse: mas o que será desse povo sem mim? Se eu não estiver aqui, Senhor, como isso vai se cumprir? Eles não vão dar conta. Você está vendo tudo o que aconteceu, eles não vão dar conta. Já pensou se a Ibage dissesse: mas Senhor, o que será do Evangelho em Belo Horizonte, se não for a Ibage? Como? Não vai ter jeito. Ou se você disser: mas Senhor, o que será da Ibage sem mim? Não vai dar. Eles não vão dar conta. Nós achamos que nós somos maiores do que o plano de Deus. Mas nós também achamos que somos maiores do que o plano de Deus quando nós dizemos a Deus como Ele deve cumprir o seu plano e nós tentamos controlar as formas como Deus cumpre os seus planos. Nós falamos: sim, Deus, a provisão que o Senhor tem para a minha casa é maravilhosa, mas ela não vai poder ser através desse emprego. Esse eu não estou aceitando. Ou você ora pelo seu filho: Senhor, salva o meu filho. Salva o meu filho, Senhor, para ele ser um dermatologista, comprar uma casa no Vale do Sereno. Mas missionário na África, não. Isso não, Senhor. Isso a gente vai ter que conversar. Ou você, moça, que diz: Senhor, olha lá aquele homem perdido. Ele está perdido, ele precisa de Jesus. Não conhece o Senhor, mas fique tranquilo, que eu vou casar com ele. Eu vou evangelizá-lo.
eu vou cumprir o plano do Senhor. Fazemos como Sara fez, não é verdade? Deus tem a promessa, mas Sara tem a solução. Deus tem a promessa, mas você tem a solução. Você esquece que os planos de Deus são maiores do que você. Deus não precisa de você para realizar aquilo que Ele prometeu. Os planos de Deus são maiores do que nós. Eles permanecem e se cumprem, a despeito da nossa presença, a despeito dos nossos caprichos. Ele cumpriu a sua promessa a Moisés. E Ele não precisa de nós. E isso leva os nossos olhos a avistarem outra terra. Nesse texto. Moabe. Moabe à vista. Moabe está à vista entre os versículos 5 e 8. Logo após Moisés avistar o outro lado do rio, essa passagem tira os nossos olhos de Canaã e nos leva a olhar para outra terra, quando nós lemos assim: assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe. Segundo a palavra do Senhor, este o sepultou num vale, na terra de Moabe. Moisés caminhou no deserto, liderou o povo, corrigiu o povo, operou milagres, falou com Deus, ouviu a Deus. Mas onde Moisés morre? Ele morre em Moabe. Não na terra desejada, não na terra sonhada, não na terra esperada após o Jordão. Ele morre em Moabe. Mas será que Moisés não entrou na terra? Porque ele estava velho demais, cansado demais, já tinha feito o que precisava ser feito. Será que ele estava fraco demais? Talvez ele perdeu o timing? Não. O versículo 7 diz: Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. É verdade que em Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 2, Moisés vai dizer: hoje eu estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E aí, como nós entendemos isso? Ora, não seria a primeira vez que Moisés se posiciona dessa maneira diante daquilo que está diante dele, se estabelecendo a partir das fraquezas, que parecem ser maiores aos seus olhos do que aos olhos de quem o vê. Êxodo 3 e 4, chamado de Moisés. Moisés passa um bom tempo insistentemente convencendo a Deus, tentando convencer a Deus e persuadi-lo de que ele não estava apto para a missão que o Senhor o estava chamando. Mas se a razão de Moisés não ter cruzado o Jordão não é porque ele estava muito fraco, quase morrendo, qual é? Moisés não entra na terra, não é porque ele estava fraco, irmãos. Moisés não entra na terra por causa da sua infidelidade, por causa do seu pecado. Antes de subir ao monte, em Deuteronômio 32, 50 a 52, o Senhor vai dizer isso a Moisés. Ele fala: você vai morrer no monte ao qual terá subido e será reunido ao seu povo, porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Em Números 20, quando o povo perturbava a mente de Moisés, dizendo que estavam com sede, para que ele tinha tirado eles do Egito, onde eles tinham água? Agora eles estavam lá com sede, prestes a morrer de sede. Naquele momento, Deus fala a Moisés para falar com a rocha.
e da rocha sairia água. Mas o que Moisés faz? Fere a rocha. E a partir daquele momento, ele já entende que está desqualificado diante de Deus. Deus o desqualifica ali com aquele ato para atravessar o Jordão, para liderar o povo por meio do Jordão. E a morte de Moisés aqui é significativa. Por quê? Porque nem Moisés é capaz de se apresentar ileso diante da lei de Deus. Nem Moisés. Moisés é, para nós aqui, uma espécie de personificação dessa lei. Como a lei é chamada? A lei de Moisés. Porque a lei foi dada através de Moisés. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a morte de Moisés também é simbólica para nós. Ao nos mostrar que apesar da lei ser capaz de nos apontar a promessa, ela não é capaz de nos conduzir até ela. O sepultamento de Moisés em Moabe não nos deixa escapar da verdade que nós não podemos conquistar aquilo que o Senhor nos prometeu. Nem Moisés foi capaz de ser julgado justo e digno diante da lei que ele mesmo entregou. Israel teria que atravessar as águas do Jordão para entrar na terra prometida. E as Escrituras apresentam a travessia de águas por algumas vezes como um episódio de juízo. Nós vemos isso, por exemplo, quando falamos do dilúvio. Ali essa travessia por meio das águas, feita mediante a arca de Noé, é um símbolo do povo de Deus passando por meio dessas águas de juízo. Nós vemos isso na travessia do Mar Vermelho, onde o povo de Deus é preservado pela graça de Deus e passa por entre aquelas águas, mas aquelas águas se fecham sobre o exército de Faraó. E assim eles são condenados diante de Deus e sofrem o juízo. E a travessia do Jordão não é diferente. A lei não seria capaz de conduzir Moisés e nem o povo por meio das águas do Jordão. Se fosse para lavar as maldades do povo por aquelas águas, eles morreriam afogados. Essa é a verdade. E da mesma maneira, você e eu não podemos entrar no reino de Deus. Não podemos entrar no descanso de Deus. Não podemos receber as promessas de Deus confiando na nossa própria obediência. Se nós nos agarrarmos às tábuas da lei para atravessarmos o Jordão, nós seremos levados ao fundo do rio pelo peso das pedras. A lei não é capaz de nos conduzir até a promessa. Mas você talvez se considere uma ótima pessoa. Uma boa pessoa. Faz muita coisa boa você, não? Mas quando é que você subiu ao monte para ver Deus face a face? Quando é que você libertou o povo de Deus da sua opressão? Quando é que você tirou água de pedra? Quando é que você foi instrumento dessas maravilhas que Moisés foi ao realizar os milagres de Deus? Quando? Se nem as obras de Moisés foram capazes de revelar uma fidelidade necessária para que ele atravessasse as águas do Jordão, eu acho que você não vai ter muita sorte com a sua lista. A minha lista, então, eu não vou nem fazê-la. Mas claramente essa não é a resposta. Mas se a lei não permite nem que Moisés atravesse o Jordão, a pergunta diante de nós é: e como o povo atravessa? Como isso é possível? Qual é a esperança que nós temos, então, de alcançarmos as promessas de Deus? E é olhando para outra terra nesse texto que nós conseguimos responder essa pergunta, e os nossos olhos são direcionados agora de Moabe para o Egito. Egito à vista, entre os versículos 9 e 12. O luto pela morte de Moisés é interrompido no versículo 9, com um sinal de esperança. Se nem Moisés foi digno de entrar na terra,
alguém entraria? Sim. O povo não merece passar pelas águas do Jordão, mas Deus os fará passar pelas águas do Jordão. E como ele faz isso? Josué. Josué estava cheio do espírito de sabedoria para liderar o povo até o outro lado. Mas por que Josué? E para nós respondermos isso, nós precisamos prestar atenção ao fato de que logo após o texto nos apontar para Josué, o texto também nos escancara uma grande falta. Nós lemos que após a partida de Moisés, nunca mais o povo teve um profeta com quem o Senhor tratava face a face, que operasse sinais e maravilhas como os que foram vistos pelo povo, que tivesse tanto poder diante de Israel. Há um espaço que Josué não é capaz de preencher. Há uma sombra de falta sobre a liderança de Josué, que nos aponta que Josué também não era a resposta final de Deus ao seu povo. Há uma expectativa que é pesada nesse texto, uma expectativa por um profeta, uma expectativa por uma libertação que traga condenação sobre os inimigos, uma expectativa por alguém que é revestido de autoridade e que é crido pelo povo. Nesse momento do texto, porém, os nossos olhos se deparam com o Egito. Versículo 11. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Diante da ausência de Moisés, mas ainda em Moabe, antes de caminharem para frente, o povo precisa voltar e olhar para trás. Quando nós prestamos atenção ao que o texto está dizendo aqui, nós percebemos duas coisas. A primeira é que não há ninguém como Moisés em meio ao povo nesse momento. E a segunda é, mas foi o Senhor quem os tirou do Egito. Foi o Senhor quem os tirou de lá. E perceber isso pode fazer com que eles caminhem à frente com expectativa daquilo que o Senhor realizará. Ao invés de se atemorizarem e lamentarem por Moisés. Na terra onde eles estão, antes de irem para a terra para onde vão, eles precisam se lembrar da terra de onde vieram. Eles precisam se lembrar que por ordem do Senhor, Moisés fez maravilhas e sinais na terra do Egito. Moisés não estará mais ali, mas por ordem do Senhor eles atravessaram o Mar Vermelho, por ordem do Senhor eles atravessarão o Jordão. Mas às vezes nós nos deparamos em situações que nós não somos capazes de trilhar o nosso caminho para fora delas. Você já sentiu que sofreu uma perda quando você estava prestes a receber uma promessa? Qual era o instrumento? Qual era a pessoa? Qual era a segurança através da qual você imaginava que Deus necessariamente iria conduzi-lo para aquilo que Ele nos promete? Às vezes, nós nos deparamos em situações da nossa vida onde Moisés morre. Nós pensamos que Moisés iria nos entregar a terra, que por Moisés nós atravessaríamos o Jordão. Mas Moisés morre. Não está mais aqui. Às vezes, foram pais, foram avós, foi alguém importante na sua vida, que te discipulou, que te ensinou os caminhos do Senhor, e essa pessoa se foi. E de repente você travou em Moabe.
E falou: e agora como? Como eu saio daqui? Às vezes, você recebeu um chamado de Deus, e você pensou que seria aquele pastor, aquele líder, que iria te ajudar a alcançar aquilo que você entendeu que o Senhor estava te chamando para fazer, e este homem fez o que com você? Puxou o seu tapete, te traiu, te feriu, e você está assim agora, e Moisés morreu. Ou quem sabe, Moisés morreu quando a sua própria imagem foi ferida pelo pecado e você contemplou-se no espelho, achou o seu coração em falta e descobriu que Moisés era a sua reputação. Pensava que era através de como as pessoas te veem, de como elas te admiram, de como elas te apreciam, que você alcançaria as promessas de Deus. Mas o seu pecado te denunciou que você perdeu Moisés. Moisés morreu. Qual é o Moisés pelo qual você esperava entrar na terra e que ficou pelo caminho? Nós não vamos sair de Moabe porque temos Moisés, meus irmãos. Nós vamos sair de Moabe porque o Senhor nos tirou do Egito. E a sua obra não termina aqui. Se lembre daquilo que ele fez no Egito. Se lembre de onde ele te tirou. Se lembre de como ele te salvou. Se lembre de como ele te perdoou. Se lembre de como ele te libertou. O Senhor não te tirou do Egito para morrer em Moabe. O Senhor completará a obra que ele começou. Ele te fará entrar na terra, estando Moisés vivo ou morto. Confie no Senhor. Nós não seguiremos por Moisés, nós seguiremos pelo Senhor. Isso nos volta à nossa pergunta: por que Josué? Por que Josué? E nos lembramos que na semana passada vimos que o nome de Josué significa Yahweh salva. Não é a lei que salva, não é Moisés que salva, Yahweh, o Senhor, salva. Ainda assim, a liderança de Josué é acompanhada por ecos em um vazio deixado por Moisés, que ficam claros quando o povo diz: nunca mais se levantou um profeta como Moisés. Nunca mais ninguém fez sinais e maravilhas como ele. Nunca mais houve alguém com tanto poder. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, até que estes ecos são abruptamente interrompidos pelo som da voz do anjo que anuncia a José, enquanto Maria estava grávida, o seguinte: você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Yahweh salva. Jesus é aquele para quem Josué aponta. Jesus é o Josué que interrompe os ecos do vazio deixado por Moisés e preenche Israel com aquilo que nem Moisés foi capaz de dar, nem Josué era capaz de preencher. E veja, meus irmãos, escute bem o que eu vou dizer a vocês. Não se desmaisem em meio ao povo de Deus. Nunca mais se levantou um profeta como Moisés. Mas quando os fariseus enviam guardas para prenderem a Jesus, e esses guardas voltam aos fariseus de mãos vazias, e eles indagam aqueles guardas: por que é que vocês não o prenderam? João nos diz que eles responderam: ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala.
Não se diz mais em meio ao povo de Deus, não há profeta como Moisés. Quando eles disseram diante de Cristo, ninguém fala como esse homem fala. Não se diz mais em meio ao povo de Deus, nunca mais ninguém fez sinais e maravilhas como ele. Mas quando Jesus cura o paralítico, depois de ter perdoado os seus pecados, Marcos vai nos dizer que aqueles ao redor diziam, nunca vimos nada igual. Não se diz mais em meio ao povo de Deus, nunca mais houve alegria, nunca mais houve alguém com tanto poder. Mas quando Jesus expulsa o demônio de um homem, Mateus escreve, a multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. É Jesus quem responde o vazio do povo. É Jesus quem para os ecos da falta de Moisés. É Jesus quem atravessa conosco dentro do juízo de Deus e nos leva às promessas. Irmãos, nós estamos em Moabe. Como eu disse no começo, há sobre nós nessa vida uma ameaça, há sobre nós nessa vida um cansaço, que aponta para nós que essa não é a nossa terra, que esse não é o nosso lugar de descanso. Mas o que nos diz o autor de Hebreus? Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto resta um repouso sabático para o povo de Deus. Jesus nos leva onde Moisés não foi capaz de levar. Jesus nos leva onde Josué não foi capaz de nos levar. E é nele quem nós encontramos a terra, que é para nós vida, que é para nós descanso, que é para nós o repouso que nós aguardamos. Por isso eu estou aqui nessa manhã para te dizer, se agarre a Jesus, siga a Jesus, vá com Jesus. Moisés morreu, não era de Moisés que você precisava. A sua reputação morreu, não era dela que você precisava para entrar na terra. O pastor puxou o teu tapete, não é dele que você precisa para cumprir o seu ministério. Você não precisa de Moisés. Você precisa daquele para quem Josué aponta. Você precisa de Cristo. Ame-o. Ame-o com tudo que você tem. Renda cada milímetro da sua vida e do seu coração a Ele. As pedras da lei são pesadas demais para que você atravesse o rio se segurando a elas. Agarre-se no manto de Cristo. Siga as suas pegadas. E descanse, porque Ele nos tirou do Egito, da escravidão e do pecado. E é Ele quem nos faz passar por Moabe, cruzar esse rio e chegarmos à terra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu imenso e abundante amor. Nós reconhecemos a nossa fraqueza. Nós reconhecemos, Deus, que tantas vezes nós ficamos travados em Moabe, pensando em como nós vamos fazer para cruzar esse rio, ao invés de nos agarrarmos ao Senhor. Pai, a promessa está diante de nós, e se há aqueles aqui que têm tentado atravessar o rio pelas próprias forças, eu quero te pedir, Pai, que nessa manhã eles escutem o teu chamado. Que a vida possa ser rendida ao Senhor, que eles possam se agarrar aos ombros de Cristo, porque nós sabemos, nós não conseguimos, Pai, nós precisamos do Senhor. Ouça o nosso grito e nos encoraje ao nos lembrar
de todas as maravilhas que o Senhor já realizou no Egito. Se existem aqui irmãos nessa manhã, Pai, que estão desanimados na vida cristã, que estão congelados, estagnados, sem força na sua vida cristã, eu quero pedir ao Senhor, lembre-os de quando o Senhor os libertou. Lembre dos milagres que o Senhor fez. Lembre de quando o coração deles viveu e respondeu ao teu chamado. E lembre-os que o Senhor não salvou para Moabe, mas que o Senhor os conduzirá à promessa. E que nós possamos andar esse caminho, confiantes naquilo que o Senhor está fazendo em nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e a sua comunhão estejam sobre a sua vida hoje e sempre.